Esta paraxá é em homenagem às mães e aos pais, de ventre e de coração. Gratidão, presentes para sempre, todos os dias. Toda maneira de amor vale a pena. Será? Bem nesse pedaço da Torá que fala amarás ao próximo como a ti mesmo, a gente vem com um monte de desafios. Chega junto e vamos falar dessa paraxá. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a paraxá Kedoshim. Kedoshim significa santos, santifiquem-se. Santifiquem-se e serão santos. O Criador acredita que uma pessoa pode ser kadosh, uma pessoa pode ser santa como ele é. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que consegue se apartar, tanto no seu nível de consciência como na sua conduta, do resto do que a natureza ou o mundo iriam pedir dele. Então é interessante porque a gente vê nessa paraxá a descrição de um monte de tipos de amor que são muito fortes, batem nas pessoas e vem a pergunta, por que o Criador bota dentro da gente uma paixão, uma pulsão, uma necessidade tão grande de fazer algo para logo depois ainda dizer que amarás ao próximo como a ti mesmo, que está contido nessa paraxá, é um dos mandamentos, ou talvez é o mandamento mais importante da Torá, no comentário de Rabi Akiva. E por que então ele vai botar essa paixão, essa pulsão, essa necessidade tão grande, se a gente vê, por óbvio, que muitos desses tipos de amor acabam não valendo a pena e também porque são moralmente não recomendados. A Torá não recomenda e aponta as graves consequências que sair seguindo a tua pulsão podem te levar. A descrição desse tipo de condutas está especificada. Vale a pena ler essa paraxá Kedoshim. Ela é muito polêmica. Muitas das coisas que estão aí na moda em determinadas épocas históricas, tem muita gente que acha que é novidade, certos comportamentos que tem hoje, não tem novidade nenhuma. Já veio de fábrica o ser humano com vontade de fazer certas coisas, fazer tudo o que lhe apetece. Mas não é bem assim. Por quê? Primeiro porque se a gente acha que a vida tem um propósito, que a vida tem uma origem, que o caminho vale a pena e tem um fim, quer dizer, a gente precisa de um conceito de criador. E se o criador é o próprio ego, isso em si já seria uma mentira, porque o ego da gente iria falecer junto com o corpo e não existiria antes da gente estar vivo. Ou seja, esse mundo é posto permanentemente na existência por uma força de amor muito grande. E ela coloca pra gente todo um amor tão grande, tão poderoso, que nos cria a sua imagem, e a sua imagem é o que é de um ser com livre-arbítrio. A gente só tem méritos de sair melhor do que entrou aqui se a gente tiver desafios. A gente já vem empoderado para poder investigar, descobrir qual é a verdade e, como diz nessa própria paraxá, a gente não deve tentar defraudar, enganar o outro nos pesos e medidas. Ou seja, vamos ver as coisas do tamanho que são, como são, vamos tentar fazer um exercício. Fica aí a dica de quando a vida traz um monte de questões misturadas, aquela confusão na sala que as crianças fazem. Começa a separar. Esse aqui é um tipo de brinquedo, aquilo ali é material de desenho, isso aqui é o lixo, isso aqui você aproveita. Uma coisinha de cada vez, um quadradinho de cada vez. E aí que trabalho que parece imenso pode ser tratado aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Bota foco com carinho e vê como é possível ter um Deus tão grande em cada um dos mínimos detalhes da nossa vida. Essa paraxá Kedoshim diz pra gente não se enganar nos pesos e medidas e não tentar enganar os outros. E por quê? Qual que é o fundamento disso? Porque, como diz o sábio Hillel, não faça ao próximo o que você não quer que façam para ti. Essa é toda a Torá. O que é análogo, aquele pedaço que está aqui nessa paraxá, dizendo de amarás ao próximo como a ti mesmo, e que é trazido pelo Rabi Akiva, de que essa é a base de toda a Torá. Tem tanto, mas tanto mandamento aqui que seria lógico, que nem precisaria, por exemplo, honrar o pai e a mãe, e as graves consequências de não honrar o pai e a mãe, são algo que não precisaria ser ordenado. É uma lei lógica, mas o Criador ainda nos brinda dizendo que isso é uma mitzvah. Você vai ganhar um prêmio a mais por fazer isso. Ao se santificar, ou seja, ao você fortalecer a sua fibra dos teus músculos espirituais, ou seja, da tua força de vontade, do seu livre-arbítrio, daquilo que você pode fazer a respeito do seu próprio destino, você realmente estará habilitado a
atingir um nível muito superior ao da lógica. Claro que uma pessoa, se for agir por bom senso, só pelo bom senso e pela lógica, ela vai conseguir resultados logicamente previsíveis dentro de uma estatística, etc. Mas se a pessoa pega o Criador como seu sócio, pega o sobrenatural, o único, como seu sócio em cada um dos seus empreendimentos, é claro que os resultados serão exponencialmente, infinitamente superiores e mais bem abençoados e sucedidos. E cada vez mais que você puxa essa fibra, que você vai ao limite da sua fibra e vê até aqui a minha estadluto, meu esforço alcança, mas a partir daqui eu tenho que entregar ao Papai do Céu, mais êxito você vai ter nos teus empreendimentos. E aí quando vem, inclusive, uma pergunta dessas, mas puxa, todo tipo de amor, essa paixão toda que eu sinto por tal comportamento, ou por tal pessoa, ou por tal objeto, mesmo que esteja contra as regras da sociedade, mesmo que esteja contra a Bíblia, que Deus é esse que bota uma tentação tão grande dentro de mim? A cada segundo que você exercita o seu livre-arbítrio, se segura, sublima, entende? Você está fortalecendo a sua maturidade. Um pensamento de autoindulgência acima da lógica científica, ele diz, não, você está gerando uma pulsão neurótica. Não, a pulsão neurótica é justamente criada para que você seja capaz de repetir os comportamentos e aprender, se desenvolver. Começa o teu dia encarando o que é mais difícil, as perguntas mais complicadas, não fuja delas. Acredita que o Criador vai te dar forças para superar. Você tem força para chegar lá. Senão você não estava nessa situação, você não teria se colocado nessa situação, e só se empoderando de que você está vivendo exatamente os resultados da vida que você está plantando a cada segundo, é que você vai ver a bênção toda que também é descrita nessa paraxá. Quando vem uma árvore, os 3 primeiros anos, o Criador fala, deixa ela em paz para ela crescer. O 4º ano você dá primícias, você só começa a colher a partir do 5º. Isso gera o quê? Uma contenção. Isso faz a gente entender que está ao alcance de qualquer um. Aitkafia e Aitrapha. Aitkafia é você quebrar o seu mau instinto, e você quebra um pouquinho e você vai dizer o seguinte, ó, não é comigo que eu realizo tudo, eu preciso de ajuda do Todo-Poderoso. E aí ele manda, no mérito dele, a transformação, a Aitrapha, a transformação, a bênção acima de todos os limites da lógica. É porque você acha que ao agir com lógica, e uma lógica não passa de algo que é um presente de um ser superior para nós, ele vai te dar bênçãos muito acima. Isso que a gente precisa se habituar a julgar os outros favoravelmente, especialmente o desconhecido ou aquele que é notoriamente bom, e é por isso que a gente precisa também, porque Deus nos ordena assim, desconfiar daquilo que seja estranho a isso, de alguém que demonstra comportamentos estranhos a isso. Tem que desconfiar de um falatório a respeito de alguém, mesmo que tenha fundamento de verdade. Que botão você vai apertar na personalidade do outro e na tua? Que botão que você quer de tantas capacidades que Deus nos dá? Que botão que a gente vai querer fazer que funcione? Ao a gente avaliar corretamente pesos e medidas, a gente vai entender que as dificuldades internas ou que nos cercam na vida estão postas aí para o nosso aperfeiçoamento, para o fortalecimento das nossas fibras espirituais, de vontade, emocionais, de lógica, são para o nosso mérito. Essa generosidade ao lidar com os outros vai fazer com que a gente sempre se esforce mais um pouquinho, e essa estadluta, esse nosso esforço, seja recompensado com bênçãos infinitas. Lembra sempre, para a gente concluir, que ao final dos nossos dias, depois dos 120 anos lá em cima, vão te mostrar a história da vida de uma pessoa e vão te perguntar como você julgaria isso que essa pessoa fez, o jeito que essa pessoa levou a vida dela. Como você julgaria? Você vai dar uma resposta, eu julgaria assim, e vão te responder, essa pessoa era você. Então acho que é bom a gente começar desde já, se habituar, pensar favoravelmente e ver o que tem de bom em cada situação maravilhosa que, como presente, a vida nos traz. Gente, que tenha muita bênção, muito sucesso em cada um dos teus empreendimentos. Dá uma estudada nessa paraxá, leva para os amigos e, portanto, um call to action, certo? Continua enviando o teu Pix
dá uma força para a gente melhorar esse serviço que a gente está prestando, seja nesses vídeos do nosso canal, seja nas nossas aulas presenciais, seja nas nossas aulas online. Entre em contato para ver como receber uma assessoria dessas. Lição de casa: trata de te inscrever lá no nosso Instagram, compartilha esse vídeo e também trata de tratar com o máximo amor cada uma das pessoas que a vida está te botando em volta. Sejam os pais, sejam os filhos, sejam os parentes, sejam os amigos, sejam os colegas no serviço, a outra pessoa lá no trânsito, os teus clientes. Trata de fazer com que uma atitude de otimismo e alegria seja a transformação e a diferença que vai fazer você e aqueles que te cercam viver cada hora, a cada dia, desde já, muito melhor e ter com os teus queridos um Shabbat Shalom. Até o próximo encontro e até o próximo vídeo.